Eu já fiz alguns vídeos sobre preenchimento de lábios, mas eu vou fazer mais um explicando em detalhes o que deve acontecer nos dias pós-preenchimento de lábio, porque é muito comum dúvidas e uma sensação de desconforto, de que não está exatamente do jeito que você gostaria que o lábio tivesse ficado. E isso é comum. No dia seguinte, é normal que o seu lábio esteja inchado, deformado, com bolinhas e eventualmente com algum roxo. O lábio tende a ficar pior entre o segundo e o quinto dia. É onde há mais edema, inchaço e vai ficando desproporcional ao que você imaginava que ficaria. Tenha paciência, porque a partir do quinto, sexto, sétimo dia ele tende a desinchar, e entre o sétimo e o 15º dia o lábio fica mais próximo do que você está esperando que ia ficar, do que você combinou com o seu médico. E depois de 30 dias, aí sim, se você tem algum problema, alguma dúvida, ou não ficou do jeito que você quer, entre em contato com o médico, mas você tem que seguir o acordo que você fez com o médico. O que quer dizer o acordo? Quando a gente faz preenchimento de lábio, por exemplo, no consultório eu tenho 6 tipos diferentes de ácido hialurônico. Como assim? Eu tenho um ácido hialurônico para fazer preenchimento de lábio que é muito suave, você quase não vê diferença, dá uma pequena hidratação. São os skin boosters. Eu tenho um ácido hialurônico de peso molecular ou de densidade média, que dá um pouquinho de volume, digamos um aumento de 20% no seu lábio. Eu tenho um ácido hialurônico que dá um volume de 30%, 40% e que é mais duro e que você sente mais bolinhas. Além disso, de diferentes tipos de ácido hialurônico, a gente tem também técnicas diferentes e isso depende da experiência do médico, lógico, mas do seu lábio. Eu tenho lábios que são muito mais facilmente tratados e entregam um resultado melhor se eu utilizar uma agulha. E outros em que a gente utiliza cânula. A cânula faz o procedimento menos dolorido, ele é mais seguro e mais confortável para o paciente, mas ele tecnicamente é mais difícil para o médico. E nem todo lábio fica tão bom quando a gente aplica cânula. Se eu quero fazer um desenho bem discreto do contorno do lábio, porque ele perdeu o seu desenho, o seu V do cupido, ou eu quero desenhar um formato de coração ou de uma maçã, às vezes é mais fácil usar agulha. Mas se eu uso agulha, também eu pego mais vaso. Por isso que é comum você amanhecer no outro dia com pequenos roxos. É normal pequeno roxo no seu lábio. Esse roxo é em função da perfuração de pequenos vasos com agulha ou com a cânula. Com a cânula é mais raro, mas pode acontecer com a agulha. Então se você amanheceu e você tem pequenos roxinhos nas áreas que foram tratadas com agulha, isso é normal. Agora, se você tem um roxo mais intenso, se você tem uma área grande roxa, alteração de sensibilidade e dor no lábio, uma dor que não é leve, mas uma dor moderada ou intensa, imediatamente entre em contato com o seu médico. Por quê? Porque muito raramente, no momento do preenchimento, a gente pode colocar o ácido hialurônico dentro do vaso e obstruir a luz do vaso, por onde passa o sangue. Se isso obstruir, não passa sangue, a gente evolui para a necrose, que é perda e morte da região que não está sendo suprida por sangue. Essa é a maior complicação, um dos maiores riscos e medos que nós temos quando aplicamos preenchimento no lábio, e é o único momento em que você deve correr para avisar o seu médico ou a equipe dele para que vocês se encontrem o quanto antes possível. A gente dissolve esse ácido hialurônico com uma enzima chamada hialuronidase e volta à perfusão normal. Mas isso tem que ser feito de preferência nas primeiras 48, 72 horas, quando você avisa o médico e ele sabe como proceder nesse caso. Tem pessoas, ou não médicos, ou não profissionais, que não sabem o que fazer, então corra para um outro médico, vai num pronto-socorro, se alguém aplicou e não é médico e não sabe o que fazer, e você está com dor intensa, alteração de sensibilidade importante ou uma cor pálida ou muito roxo, uma variação do normal da coloração do seu lábio. Isso é uma urgência ou emergência dermatológica e deve ser tratada como tal. Tirando isso, que é muito raro de acontecer e pode acontecer nas melhores clínicas, com as melhores técnicas, infelizmente, mas é mais comum com quem não sabe fazer. Tirando isso, é normal então, voltando, que o seu lábio fique assimétrico, que você veja um roxo, que você sinta bolinhas e que você perceba que um lado não está exatamente igual ao outro. Quando nós aplicamos, se o seu lábio for mais ou menos simétrico, é normal que a gente divida a seringa de 1 ml em 4 e a gente aplica 1/4 do produto no lábio superior esquerdo, 1/4 no lábio superior direito, 1/4 no inferior esquerdo e no direito. A gente coloca 1/4 em cada quadrante, conforme combinado. A não ser que você tenha um lábio superior muito diferente do inferior, ou se a gente tenha discutido técnicas para que o lábio inferior fique um pouquinho mais gordo que o superior, que esse é o padrão do belo hoje na nossa sociedade, 1/3 mais gordinho embaixo do que em cima, mas nem todo mundo gosta disso. Então a assimetria é normal nas primeiras semanas e espera que, se foi tudo aplicado corretamente, tende a ficar simétrico
ao cabo de um mês. Se você sentir uma massinha mais profunda, você pode moldar, massagear e apertar com o seu dedo. Essa é a orientação que nós damos para os nossos pacientes. Se você vem de outra clínica, discuta isso com o seu médico. Mas no nosso caso, se você sentir pequenas massinhas, o produto que nós usamos ele é moldável, ele vai se integrando ao seu tecido. Então você pode, de uma forma suave, moderada, apertar, massagear e moldar para que ele vá se integrando, e você perceberá que em algumas semanas você não sente mais o produto, ele passa a fazer parte da sua estrutura labial e você já não percebe muito as massinhas. E ao longo de meses aí você não percebe mesmo mais nenhum tipo de massinha. Então falamos de ficar torto, ficar deformado, ficar assimétrico, ele piora entre o segundo e o quinto dia, tende a ficar melhor entre o sétimo e o 15º e fica do jeito que foi o combinado e o acertado com o seu médico mais ou menos em um mês. Se ficarem bolinhas profundas, você vai massagear, mas em um mês ou depois de algumas semanas podem superficializar outros tipos de bolinhas que você observa embaixo da mucosa, dessa parte úmida do lábio, uma pequena variação na superfície e você percebe que está mais superficial. Isso acontece quando o ácido hialurônico passa através do músculo do lábio e ele hernia, ele atravessa para a superfície e fica logo abaixo da mucosa. Ele não vai sair nesse caso e não vai se integrar. Esse é um caso que você precisa voltar depois de um mês, 30, 40 dias para o seu médico. A gente faz um furinho com uma agulha, é muito rápido, espreme e você percebe sair uma minhoquinha bem superficial de ácido hialurônico. Isso pode acontecer mesmo nas boas clínicas, com boas técnicas de tratamento. Um mês depois você pode perceber bolinhas, são facilmente tratáveis, ou com furo e expressão, ou com a injeção de hialuronidase, essa enzima que dissolve o ácido hialurônico. Então falamos dos casos graves e perigosos, da necrose, dos casos que são esperados e comuns, que é pequenas bolinhas, assimetria e o lábio torto, e com isso a gente encerra essa conversa rápida sobre o que esperar do tratamento com ácido hialurônico no seu lábio nos primeiros 15, 20, 30 dias. Dúvidas adicionais, entre em contato com o seu médico, não precisa ter dúvida, conversa com quem aplicou.